Fala galera do canal da La Máfia Barberia, meu nome é Ayrton Alexander e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre seriado, na verdade, série documental, um negócio que é incrível, porque a gente tá cansado de ver filmes, séries, sabe quando a gente não tem mais o que ver? E aí eu acabei indo pra esse caminho das séries documentais e descobri que é uma das coisas mais iradas que existe. Cara, eu tô simplesmente viciado nesse tipo de material. Então eu vim aqui indicar algumas pra ti que nunca viu esse tipo de série documental, já viu alguns documentários, mas não conhece série documental. Cara, série documental é aquela coisa que te prende, sempre com uma história incrível, e que tu olha 4, 5, 6 episódios seguidos que nem um louco. Então eu vou te indicar as melhores que eu assisti ultimamente e que eu tenho certeza que tu não vai conseguir olhar um episódio, vai olhar uma temporada, na verdade sempre é uma temporada só, né? Tu vai olhar todos os episódios de uma vez, eu tenho certeza. Então vem comigo que eu vou falar sobre as melhores que eu conheço. A primeira indicação que eu vou dar aqui pra vocês é uma série documental que tá estourou aí, né? Tá todo mundo falando sobre. Se tu não ouviu falar sobre, não sei embaixo de que rocha tu tá morando, mas é um documentário muito massa, série documental, muito massa, muito louco, né, que é uma loucura, que é o Tiger King, que o título em português antes estava Máfia dos Tigres, mas agora parece que eles mudaram só pra Tiger King mesmo. Ela conta a história sobre as pessoas que criam tigres nos Estados Unidos, que lá é meio que legal tu ter tigres e tu criar zoológicos particulares. Parece ser um plot muito simples, porém quando tu começa a olhar a série, cara, é uma loucura, tu não acredita que aqueles personagens são reais, de tão surreal que é. Dá uma sensação que parece que são personagens de GTA, parece que não é real. Então é uma série que tu olha aquilo ali e tu fica, mano, não é possível que isso tá acontecendo, não é possível. É muito massa e, cara, são 7 episódios, se eu não me engano, então tu assiste tudo numa tacada só. Os personagens dessa série são fantásticos, tem o protagonista, né, o Tiger King, cara, que é o Joe Exotic, né, como ele é conhecido. Cara, ele é uma pessoa que é meio inacreditável, tu não acredita que aquela pessoa é real. E cada personagem que é introduzido, tu não acredita que é real. E cara, é aquela ladeira abaixo, né? Ela começa a série falando sobre isso, sobre o embate entre a Associação de Defesa dos Animais contra ele, o Joe Exotic, que tem um zoológico particular que ele cria esses grandes felinos, ele cria tigre, cria leão, cria tudo e vende filhotes. Cara, é uma loucura e tu acaba entrando no dia a dia do que acontece ali dentro e é inacreditável, simplesmente inacreditável. Se tem uma palavra que define Tiger King, é inacreditável, é surreal e é estranho demais, é bizarro, é muito bizarro. Então é uma série que tu mata em um dia só, de tão louca que é, e é aquela coisa que tu gosta de ficar conversando depois que tu assistiu, porque tu fica conversando, cara, tu viu aquilo, como é que pode que isso aconteceu? E tu vai pesquisar a vida dos personagens e tu vê como é que eles estão hoje em dia, por mais que a série se passe até pouquinho tempo atrás, ela começa um pouquinho mais pra trás e vai vindo até os dias atuais, ela se passa em vários anos, então é uma história gigantesca. Então se tu não assistiu, primeiro que eu tenho que fazer Tiger King obrigatório, é fantástico. Já a segunda série documental que eu vou recomendar, uma das primeiras que eu vi, que é Don't Fuck With Cats. Essa aqui é um pouquinho mais pesada, tá? A outra também é bizarra, é pesada, mas essa aqui é um pouquinho mais pesada, ela tem um plot mais pesado, porém ela tem a mesma coisa. Tu assiste um episódio, tu assiste 2, quando vê tu assiste tudo, porque é, cara, intrigante e tu fica com aquela sensação de angústia de tu querer ver tudo, por causa do plot mesmo, que é meio bizarro, mas com certeza é meio fascinante, porque não sei porque esse tipo de história nos fascina, não consigo entender. É sobre as pessoas investigando um crime na internet, ou seja, um cara postou na internet um vídeo matando 2 gatos filhotes asfixiados. O cara usou ali aqueles pacote que tu bota produto a vácuo, tirou o ar com um aspirador e matou 2 gatos filhotes asfixiados ali dentro do pacote e soltou na internet. E, obviamente, a internet se revoltou com aquilo, até que um grupo de pessoas resolveu criar um grupo no Facebook pra investigar aquele vídeo, pra, digamos assim, achar a justiça. E eles começam a olhar o vídeo, começam a investigar, tem um quadro lá no fundo que é de não sei o que, a tomada, padrão da tomada de tal região, e começa a ser uma grande investigação pra tentar pegar esse cara que assassinou os gatos. E esse é o pontapé inicial da série documental. Na verdade, é a ponta do iceberg, porque depois a ladeira abaixo vai ficando cada vez mais bizarro. Esse plot de maltratos animais é um plot um pouco mais delicado, abala muitas pessoas, então eu recomendo prudência para assistir, principalmente se tu é mais sensível com esse tipo de assunto. Porém, pode ficar tranquilo que não aparecem as imagens explícitas, aparece muito pouca coisa, normalmente pula, normalmente fica mostrando uma coisinha de leve, meio borrado, porque não mostrar gratuitamente o assassinato dos gatos. Porém, tem os relatos, tu tem o som, tu tem ali meio que borrado, mesmo assim tu entende o que tá acontecendo. Então, pra quem é sensível com esse tipo de assunto, eu não recomendo assistir. Se tu é muito sensível a ver
animais morrendo, sendo maltratados, não assista. Porém, recomendo muito porque a história é ela é muito grande. Ela começa, como eu disse, isso é a pontinha do iceberg, depois ela vai se desenrolando para caminhos que tu nunca ia imaginar que era. Todo esse negócio que eu contei é só o primeiro episódio. A partir dali começa e vai ficando cada vez mais pesado. E é um caso muito, muito absurdo que aconteceu. Então eu recomendo muito. Don't Fuck With Cats é fantástico. E é bizarro, e é meio pesado, então não é pra todo mundo, beleza? Já o terceiro que eu vou recomendar aqui é uma brasileira, uma série documental brasileira de um caso que eu nunca tinha ouvido falar, por incrível que pareça, porque é uma coisa muito absurda. Se passa em Manaus, que é Bandidos na TV, que conta a história do Wallace de Souza, que é um cara que tem um programa de investigação policial, uma coisa que lembra bastante o da Atena, meio que Ratinho, um programa misturado, essas duas coisas, que tinha brincadeiras e mostrava muito de assassinato e crimes na sociedade. E esse programa mostrava bem cru, assim, mostrava, tipo, sem censura nenhuma. Eles pegavam, tinha um cara baleado, eles mostravam o cara baleado ali, meu Deus. E vai contando a história sobre esse programa e que depois vai revelando que a série sobre o quê? Sobre o programa? Não? Tá, mas o que conta a série além do programa? Ele mostra que o Wallace de Souza e esse programa, que é o Canal Livre, foram acusados deles mesmos cometerem os crimes. Ou seja, o Wallace de Souza, o protagonista do documentário, ele que mandava os crimes de assassinato e tudo mais pra mostrar no programa. Ou seja, o programa encomendava os assassinatos pra eles serem a primeira equipe a chegar e filmar esses casos. É bizarro e é um documentário que eu recomendo muito assistir. Ele vai mostrando os dois lados, isso que é muito legal desse documentário, que ele não fica só acusando, só defendendo, ele mostra os dois lados, então tu fica sempre joga pra um lado, joga pro outro e tu fica curioso pra saber a verdade. Então, Bandidos na TV, uma série documental brasileira, bem bacana, de muita qualidade. Minha única ressalva pra esse documentário talvez seja a edição. Eu acho que um episódio a menos teria feito bem pra esse documentário, porque às vezes eu sinto que a edição faz a história ir devagar demais em alguns pontos. Tu sente na edição que, sei lá, alguém tá dando uma entrevista e eles ficam cortando a entrevista pra parecer mais longo, ou seja, o cara dá... Então eu cheguei, aí tu sente o corte, lá na delegacia, e aí tu sente um corte, dá um tempo vazio, então tu sente isso um pouquinho. Minha única ressalva, ela poderia ter um episódio a menos, com uma edição mais rápida, um pouquinho mais dinâmica, porém, a história no final vale bastante a pena. E a quarta que eu vou recomendar aqui é uma também pesada. Essa aqui talvez seja a mais pesada, não pelas imagens, mas sim pelos relatos, que é The Keepers. Também tem na Netflix. Lembra? Todas essas aqui tem na Netflix, tá, galera? Cara, The Keepers, cara, é muito pesado. É muito... Se não tem uma palavra que resume, é pesado. Conta o caso de uma freira que foi assassinada em 1969 em condições meio misteriosas. E vai mostrando os relatos das pessoas que conviveram com essa freira. Então a história vai se desenrolando assim. Essa freira, ela era professora do colégio de freiras feminino, que era comandado por padres, e as professoras eram as freiras. Então começa a ser investigado por que essa freira foi morta, o que estava acontecendo por trás, por que alguém que é, na teoria, uma pessoa inocente, uma pessoa que não tem inimigos, por que alguém ia matar essa pessoa? Então a série vai contando isso e ela abrange muito assunto sobre pedofilia, principalmente. Então, se tu é delicado com esse assunto de pedofilia, não assista, porque por mais que não mostre nada explícito, obviamente não mostra, tem os relatos, e os relatos são, cara, é bizarro tu assistir aquele tipo de relato, parece que tu sente aquela angústia que a pessoa tá falando, mesmo muitos anos depois, tu vê ali uma senhora já de 60 anos falando sobre o que aconteceu na adolescência dela, e incrível como tu sente que a dor da pessoa é no momento, assim, é bizarro. Então isso afeta bastante pra quem vai assistir. É um assunto muito pesado, mesmo que seja só relatos, é pesado demais. Porém, é uma história que é importante se ver, toda essa conspiração por trás. E é também aquela história que a morte da freira é só a ponta do iceberg de algo muito maior. Tipo o que eu falei no Don't Fuck With Cats, que é uma ponta do iceberg. Aqui é a mesma coisa, acho que aqui é pior ainda, porque é muita coisa mesmo. E é uma série mais pesada mesmo. Então assista com cautela, beleza? Não pense que vai virar algo leve. Se tu é delicado pra esses assuntos, tu vai sentir. Porém, também, ela é curtinha, tu assiste tudo numa tacada e é uma história fantástica. Todo esse tipo de série documental é incrível. Tu assiste e tu não consegue parar. É uma coisa muito louca. Então, recapitulando as que eu recomendei aqui: Tiger King, Don't Fuck With Cats, Bandidos na TV e The Keepers, beleza? Sendo que a que eu mais recomendo, se tu não assistiu nenhuma delas, assiste Tiger King, que ela é mais leve, ela é bem divertida e tem uma história fantástica e bizarra, recomendo bastante. Depois tu pode assistir o Don't Fuck With Cats ou The Keepers, as duas são muito bom, um pouco mais pesado. Bandidos da TV eu recomendo também, mas seria a quarta ali, porque eu tenho um porém naquela edição, porém vale muito a pena assistir. Então essas são as 4 recomendações pra te assistir, de estar em quarentena, tá em casa aí, quer ver alguma coisa, cansou de série, cansou de filme, dá uma chance para séries documentais, que eu tenho certeza que tu vai assistir as 4
Cara, em um mês tu assiste as 4 de tão incrível que é, eu tenho certeza. E outra coisa muito importante que eu recomendo muito é dar o like no vídeo, se inscrever no canal aqui do La Máfia Barberia, que a gente tá sempre postando conteúdo aí pros nossos clientes. Lembrando, tem vídeos de corte aqui também no canal, onde a gente mostra alguns vídeos de conceito pra mostrar como é que é o atendimento aqui na La Máfia Barberia. Agenda o teu horário, vem aqui conversar. Se tu marcar horário comigo também, a gente pode conversar sobre te indicar mais seriados, mais séries, porque eu assisto tudo, né? Porém, uma coisa que eu tô recomendando muito ultimamente são séries documentais, porque é algo que nem todo mundo assiste, são incríveis. O pessoal vê muito filme, vê muita série e não dá a atenção que deveria pra séries documentais, que eu acho que é um ouro que tem ali nos streams, que eu acho que a melhor coisa que tem ali são as séries documentais. Então assiste essas aí, que tu vai dar entrada nesse mundo e tenho certeza que tu vai assistir mais um monte, porque são histórias sempre fantásticas, beleza? Meu muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal La Máfia Barberia. Muito obrigado, galera, valeu e fui, valeu!